quinto ano. E aí, turminha? Eu sei que a aula de matemática tem dias que as aulas são puxadinhas, né? Que a gente precisa, né, trabalhar um pouquinho mais. São muitas atividades, mas é assim mesmo, porque matemática é a nossa vida, é matemática. A gente precisa saber matemática, a gente precisa saber lidar com os números. E hoje a gente vai falar de adição e subtração com números decimais. Lembra que na semana passada nós lemos números decimal? Um número depois da vírgula, lê décimo. Dois números depois da vírgula, lê centésimo. Três números depois da vírgula, lê milésimos. Aí eu tenho 11 inteiros, se eu fosse ler, né? E 65 centésimos. 11 inteiros no contrafilé e 65 centésimos. No colchão mole, 10 inteiros e 58 centésimos. No lagarto, 9 inteiros e 30 centésimos. No patinho, 5 inteiros e 89 centésimos, se nós fôssemos ler. Só que ainda nós encontramos os números através das nossas medidas, das nossas alturas. Lembra que a gente falou sobre isso? Nós temos uma pessoa com 1,78 m, é 1,78, 1,66 m, 1,66, 86 centímetros e 1,79 centímetro. Eu leio, se eu fosse ler como número decimal, eu leria 1 inteiro e 78 centésimos. 1 inteiro e 66 centésimos. 1 inteiro e 79 centésimos. Ou e 86 centésimos, certo? Só que também podemos encontrar números decimais também nas placas do posto de gasolina, né? Essas vírgulas que a gente encontra, ó, 2,649, 2,699, 2,999, 1,699. Mas se fôssemos ler, leríamos. Eu vou ler um para vocês, em casa tentarem ler o resto, certo? 2 inteiro e 649 milésimos, certo? Também, né? Agora vamos pensar em outro exemplo. Exemplo de uma geladeira. Quando você pensa em o preço de um produto, de uma geladeira, por exemplo, que custa R$ 799,90, olha a vírgula aí, este número também é um valor decimal. E são escritos como, e são valores que não são inteiros, certo? Também encontramos décimos, centésimos e milésimos. Também quando um atleta corre, faz uma corrida, para ver quando ele vai ganhar a medalha, aí diz que ele correu não sei quanto milésimos para chegar até a linha, né, de chegada. Faltam não sei quantos milésimos, centésimos para ele ficar em segundo lugar. Faltam não sei quantos décimos para ele ficar em terceiro lugar. Então, até na corrida, nós também temos números decimais. Então, você percebeu que os números decimais estão no nosso dia a dia. E vamos ver mais exemplos. Nós temos aí, né, agora vamos trabalhar com adição com números decimais. Como assim? Para adicionarmos dois números decimais é preciso colocarmos vírgula embaixo de vírgula. Ah, mas se não for a mesma quantidade de número, não importa. Uma vírgula tem que estar embaixo da vírgula. E o que é que você faz se você quer igualar o número? Você coloca o número 0, porque o 0 não acrescenta valor. Como tem mostrando aí, 4 inteiros e 879 milésimo, 13 inteiros e 14 centésimos, né? No 14 centésimos, nós tivemos que acrescentar o número 0 para ele ficar completo, né? Nós colocamos atrás, não é na frente, é atrás. Então, nós colocamos atrás para ele ficar um número completo,
Na frente, não. Então, você viu aí que fazendo essa soma, deu 18,019, que é 18 inteiros e 19 décimos, certo? Temos também outro exemplo aí. Tivemos também que era 2 mais 1,751. Para igualar este número, nós tivemos que acrescentar, lembra que eu disse que só acrescenta zero no final? Nós tivemos que acrescentar os zeros no final para completar as casas decimais. Então, completando as casas decimais, nós podemos resolver. Também, 0,3 e 1. Quando um número ele estiver sozinho, for 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é inteiro. Então, não é o zero que vai ficar na frente, o zero fica atrás, não é na frente, porque o 1 está sozinho, certo? Então, eu coloco atrás. Então, se tivesse qualquer outro número aí, se não fosse o 1, fosse o 3, o 4, o 5, o 6, você ia ficar 6,0, 4,0. Mas eu sempre coloco atrás, não na frente. A não ser como veio aí, esse já veio o zero na frente, que foi 0,3. O zero já veio na frente. Eu não coloquei, certo? Na subtração. Na subtração, para subtrair dois números decimais de forma, do mesmo jeito da adição. Vírgula embaixo de vírgula. Mas, e se não tiver iguais, né? Se o minuindo não tiver a mesma quantidade de número do subtraindo, o que é que eu faço? Acrescento o zero, certo? Então, aí ficou assim, sempre no final. Então, eu peguei 7,37 menos 2,80. Eu peguei 80 porque era 2,8. Acrescentei o zero no final, não na frente. Já o segundo exemplo, não precisou acrescentar zero no final, porque ele já tinha a mesma quantidade de número. É a conta normal, a diferença na hora de armar. Mas é do mesmo jeito que você faz uma subtração, do mesmo jeito que você faz uma adição, você vai resolver. A diferença é o modo de armar, que tem que armar vírgula embaixo de vírgula. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é vírgula embaixo de vírgula, ok? Eu coloquei mais exemplos aí para vocês. Contas do que você tá vendo aí, né? A primeira continha foi acrescentado zero, né? No final. Você tá vendo aí também na segunda continha de 3 parcelas, que foi acrescentado zeros no final para complementar as casas decimais. Já a de menos, a primeira conta de menos, não precisou colocar números no final. Já a última continha, eu precisei colocar 3 zeros no final para que se igualasse as casas decimais, sempre no final, ok? Então, gostaram da nossa aula? Eu espero que vocês tenham aprendido e em breve estaremos juntos novamente para nossas correções e tirar nossas dúvidas. Um beijão para vocês!